Tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades, ou de 30 em 30 unidades, sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento, é de... Então veja, esse problema é de mínimo múltiplo comum. O que acontece? Tem-se projéteis a colocar agrupado, ou em saquinhos, vamos por assim dizer, de 20 em 20, de 26 em 26 e de 30 em 30, sem sobra. Então, eu preciso achar um número que possa dividir o 20, dando o resto zero, dividir o 26, dando o resto zero, e 30, dando o resto zero, tudo ao mesmo tempo. Isso nada mais é do que o mínimo múltiplo comum. Então, é um número que divide ao mesmo tempo todos aqueles valores que estão no enunciado, né? Então, eu preciso de achar um número que, se eu fosse colocar, por exemplo, 20 unidades num saquinho, eu ia ter um número de saquinhos fixo, né? Não ia sobrar nenhuma unidade. Se eu colocasse 26 unidades num saquinho, ia ter um determinado número de saquinhos, 30 também, de forma que a somatória das unidades vezes os saquinhos seria sempre o mesmo número. É o mínimo múltiplo comum, tá? Um número que eu possa dividir por 20, que eu possa dividir por 26 e por 30, sem deixar resto zero. Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar os valores aqui. Então, é 20, é o 26 e o 30. E vou fazer a fatoração. Como é que eu faço isso? Começo por 2. Tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Sim. O 20. 20 dividido por 2, 10. Eu faço ao mesmo tempo. 26 divide por 2, divide, dá 13. O 30 divide por 2, divide, dá 15. Continuando, dá para dividir por 2 ainda? Sim, mesmo que seja só 1. Então, posso continuar no 2, por causa do 10. 10 dividido por 2 dá 5. O 13 não divide o 2, repete. O 15 não divide o 2, repete. Dá para dividir agora por 3, porque por 2 não dá mais. Dá. É o 15, né? Como o 5 não divide, repete. O 13 repete. 15 dividido por 3, 5. Dá para dividir por 3 de novo? Não. Dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 5? Dá. O 5 eu divido por 5 dá 1. O 13 eu não faço nada. E o 5 eu divido por 5 dá 1. E agora? Por 6 não dá, por 7, só dá por 13, né? Número primo aqui, por 13. Então, 1 eu não usei, repete. 13 dividido por 13, 1. O 1 não usou, repete. Pronto, acabou, não dá mais para fazer nada. Agora, o que eu faço? Multiplico todos esses termos aqui. Então, olha, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 4 é 60, né? E aí o 60 vezes 13, vou fazer aqui. Estou multiplicando tudo. 3 vezes 6, 18, vai 1, 780.
Então, olha, 780 é o mínimo múltiplo comum entre 20, 26 e 30. Procure entender isso, não apenas saber fazer a fatoração. 780 é um número tal que, se eu dividir, eu consigo dividir por 20, por 26 e por 30. Aqui não seriam os projéteis? Então veja, se eu colocar, vou colocar aqui, ó, se fosse de 20 em 20, 26 em 26, de 30 em 30. Só para explicar para vocês. Se eu tivesse aqui 780 projéteis e fosse colocar 20 projéteis, né, por hipótese, em cada saquinho, quanto que daria essa conta aqui? 78 por 20 daria 3. Dá 60, 78 dá 18. Abaixo aqui, 18 dividido por 2 dá 9. Então, aqui, exemplificando, eu teria 39 saquinhos de 20. Se eu dividisse agora os 780 por 26, isso aqui daria 30. 30 saquinhos com 26. E se eu dividisse 780 dividido por 30, daria 26. Então veja, colocando 20 projéteis, eu teria 39 saquinhos. 26 projéteis, se aumentou o número de projéteis, menos saquinhos, né? 30 projéteis, 26. Isso para vocês entenderem o que é o mínimo múltiplo comum desses três números. É um menor valor que possa dividir o 20, o 26 e o 30. Bom, isso foi só uma ilustração do que é o mínimo múltiplo comum, né? Não só saber fazer a conta ou achar o mínimo múltiplo. Mas, o que ele quer saber? Continuando o exercício. Vai haver um treinamento que tem que se agrupar de 35 em 35 unidades. Pensando em não deixar sobras, qual é a quantidade mínima dos projéteis que deve ser adicionada ao x? O x é o 780. Veja, se eu dividir os 780 por 35, será que vai dar certo? Será que vai dar um número redondo, né? Sem sobras? Então vamos ver. O 780 dividido por 35, porque na verdade aqui eu quero colocar 35 projéteis em cada saquinho. Então, olha, 78 por 35 dá 2. 35 vezes 2, 70. Para 78 sobra 8, baixo 0. 80 por 35 também dá 2. Aqui dá 70, para 80 restam 10. Então, se eu pegar 780 projéteis e colocar 35 projéteis em cada saquinho, eu vou utilizar 22 saquinhos e vai sobrar 10. Então, não me interessa, né? Como que eu faria para essa conta dar certo? Veja, isso daqui não é uma divisão e não sobrou 10. O que significa que sobrou 10 nessa divisão? É simples, olha. Os 780 é igual a 22, na verdade, vezes o 35 mais 10. Não é isso que quer dizer essa conta de dividir? 22 vezes 35 dá 770.
sobrando 10, é o 780. Isso para entender o que é uma conta de divisão. Muito bem. Veja, para dar certo, quanto que eu precisava ter para dar no lugar do 780, quanto que precisava ter para eu colocar 35 projéteis, né, em cada saquinho? Se sobrou 10, eu poderia fazer assim, olha, se sobrou 10, se eu fizesse 770, dividido por 35, quanto daria essa conta? Ó, aqui daria 2, porque 35 vezes 2 é 70, sobraria 7. 70 por 35 daria 3. E restaria 0. Então, se eu pegasse 770 projéteis, seria capaz de colocar de 35 em 35, que daria um resto 0, né? Ficaria 23. Mas o que ele diz no exercício? Quantos projéteis devem ser adicionada a x? Então, ele quer que aumente o 780, né? Veja, se o 770 deu, se eu tenho 780, se eu colocar 35 projéteis aqui, eu já vi que vai sobrar 23, né? 23 projéteis. Sobra 10. Só que eu não quero isso. Então, se sobra 10, de acordo com essa conta, se eu reduzir para 770 e eu fizer 770 dividido por 35, que dá 2 e sobra 7. 7 por 35 dá 2, sobra nada. Aqui eu vou ter 22 saquinhos, né, com 35. Só que o problema pede que qual a unidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a x. Então tem que ser um número maior que o 780. Então, se eu tenho, tem que ser um número maior aqui. Se eu tenho 770 e deu certo, qual é o próximo que daria certo? É tipo múltiplos, né, de 35. Então, se eu pegar o 770, que faço 22 saquinhos, se eu somar 35, dá 805. Então, olha, 805, se eu dividir 805 por 35, 80 por 35 é 2, 12, 5, 10 para 10 nada, 6, 7, 8, 10 aqui, baixo 5, 10 por 3, 3, 13, 5, 15, para 15 nada, 9 e 1, 10. Pronto. Então, eu faço 23 saquinhos. Então, esse número eu consigo dividir por 23, por 35, desculpa. Eu consigo fazer 23 saquinhos e é maior que 780. Então, este número é um divisor de 23, de 35, dando 23 saquinhos. O que ele quer saber? Quanto que deve ser adicionado a x, ao 780? Então, é 805 menos 780. Aqui é 5, aqui é 2, 25. Então, eu devo adicionar
25 unidades no 780, que foi o original aqui, para que eu obtenha um número, que é 805, que dividido por 35 dá um número exato, né? Que dá 23 e não sobra nada. É um número mínimo, né? Ele pediu um número mínimo de projéteis. Tá? Lógico que eu poderia fazer assim, olha, 805 mais 35. Daria 840, que também é divisível por 35, né? Daria 24 aqui, né? Que daria 70, 10 para 14, 4, sobraria 14. Baixa o 0, aqui ficaria 4. 24 é o próximo, mas ele não quer, ele quer o mínimo, né? Então é o primeiro depois do 780, 805, tá? Então é isso, problema de mínimo múltiplo comum. A resposta é 25 e de eco. Veja que eu fiz o problema com duas etapas, né? Achei o mínimo múltiplo comum do 780 para poder ter ele como base aqui e fazer o próximo, que seria divisível por 35. Fiz essa conta básica, 780 por 35, achei o 22, sobra 10, se sobra 10 então teria que ter 770, mas o 770 é menor, então pus mais 35, chegando a 805. E aí eu tirei do 780, porque ele quer saber a diferença. É isso.